Começa agora, Pode Cá, com Carla Fernandes, Fernanda Davi e Natália Zag. Pode Cá, claro que pode! Pode Cá! Claro que pode! Hoje pode de um jeito que, ó... Coração Coração erra as fica batidas. mil. Eu sou fã desse cara, Marcelo Miller. Palmas pra ele, Brasil! Agradeço, mas não mereço. Mas agradeço. Ah, Obrigado pelo merece convite, meninas. demais. Obrigado, Eu Fê. Obrigado, Nath. sou- Obrigado, Carla. Tô muito honrado de estar aqui com vocês, viu? Gente, a honra é Honra nossa de ter nossa. você aqui na nossa mesa junina. Hoje tá bem junina. É muito feliz porque você é uma inspiração pra mim como professor, Uma referência. referência e como uma pessoa de luz, uma pessoa diferente no meio. Onde o Marcelo, sabe essa luz aqui, ó? Onde o Marcelo Miller está é uma luz de coração, assim, gigante. Pra mim, assim, no meu entendimento, é uma pessoa cheia da luz do Espírito Santo. Então eu fico muito feliz de estar ao seu lado. E aqui eu fico também muito feliz porque nós fomos professores da Fernanda. Aê! Gente, eu tô até tremendo. Eu agradeço as palavras gentis, são muito generosas comigo. Pra mim é uma honra, né? O professor bom é aquele cujo aluno o supera, né? Ter alunos como, ex-alunos como a Fê, por exemplo, é a certeza de que a gente faz um bom trabalho. Porque o bom professor, o seu aluno supera. E ela é uma excelente professora, é um orgulho. Obrigado. E, gente, eu assim, como ex-aluna, eu tenho uma visão assim do Miller, não só como um ícone, né, em tudo que ele fala, mas ele é um artista. Ele é um artista. É muito mais, sabe? Ouvir é uma delícia. É porque a gente tem que morder a vida, né? A vida gosta de quem morde ela. Então eu tento passar isso pros alunos, porque eu aprendi isso, né? As pessoas têm mania de falar assim, seja feliz, né? A felicidade é muito vaga, né? A gente tem que ter uma postura de alegria na vida, né? Porque o que nunca acontecer na vida, se a vida deixar você pra trás, você vai lá e passa a mão na bunda dela. Então, ser feliz é muito vago. A gente vai ter momentos de felicidade. Agora, se a gente for alegre, tiver uma postura de alegria, a gente consegue ter uma vida mais plena. E eu posso falar uma coisa? Ó, hoje eu só tô... Desculpa, Rafa. Porque eu 30 fico segundos emocionada. você 30 tem. segundos eu tenho. 30 segundos Eu de aprendi emoção. isso com você. Foi quando eu cheguei aqui, há 18 anos, né? E você foi dar uma aula que eu participei da aula. E você falou isso. Eu falei, felicidade passa, mas alegria, eu não deixo minha alegria morrer. Muito obrigada. Eu que agradeço você. Todo dia eu acordo, bora! É isso aí. Vamos lá. É isso aí. Gente, vamos lá então. Vamos para o livro. Muito obrigada. Ó, eu tô arrepiada, bebê. Nossa. Muito feliz. Ó, a visão das plantas, eu vou falar Carla, não sou assim, nossa, nada de literatura, mestre, nada, não sou a fã. Eu amei este livro. Eu amei. Quando eu vi o título, eu falei, putz, deve ser uma... Eu Visão comecei com preconceito. Porque a Fernanda já tinha me contado desse livro, que ela já tinha lido no passado. E eu odiei. É tanto que ela se retratou vou no falar Instagram disso já. ontem, se eu não me engano. Eu odiei, não sei, eu falei, putz, já comecei a ler no ranço. E aí eu falei, não, porque o que eu mais gostei no livro é a coerência. Gente, é verdade essa história. É coerente. É verdade mesmo esse bilhete. Eu li o ano passado e aí, lendo de novo agora, eu entendi por que eu não tinha gostado. Primeiro, eu li muito rápido. E aí, não degustei o livro, como a Carla acabou de dizer. Segunda coisa, é um livro que requer que você tenha calma para você absorver toda a potência dele, todas as metáforas, para você entender. E uma coisa até que a gente já falou aqui com o Pedro Zonta e tudo mais, muitas vezes a gente vai olhar para uma temática polêmica, a gente olha muito com o nosso olho de agora e frio. Então a primeira vez que eu li, eu fiquei com raiva. Como assim não vai culpabilizar esse cara? Como ele não tem remorso, né? E aí agora, com a segunda leitura, eu falei, não, pera, como a Nath disse, tem coerência. Tem coerência. E é muito forte, é muito bom. Eu acho interessante, né? É uma das funções da universidade apontar caminhos, né? Eu sou sincero, eu não conhecia a Jamília, né? Quando a USP escolhe um livro desse que é tão recente, 2017, né? Ela tá apontando caminhos, né? Ela tá querendo mostrar que tipo de aluno ela quer na universidade e o que ela acredita, no que ela aposta, né? A Unicamp faz isso, faz escolhas muito interessantes, né? Eu fico chateado, por exemplo, desculpa eu mudar de assunto, a Unesp marcou para esse ano o vestibular no dia de finados. Para mim é uma coisa grave, né? É ensinar para os alunos, é dizer para os jovens de hoje que não é importante
cultuar os seus antepassados, né? Eu acho que é papel da universidade apontar caminhos, né? Marcar um vestibular no dia de finados, eu acho tão deselegante, né? E esse livro realmente... Parece que tá acabando com uma cultura, né? Umas Na minha tradições, casa, isso é cultura, é uma tradição, é um Porque dia mesmo de que a pessoa não vá ao oração, cemitério, né? Pensar nos seus mortos, fazer uma reflexão, né? Então acho que quando a FUVEST aponta um livro desse aqui que é tão recente, acho que não só, né, autorizar, dizer, ter um discurso de autoridade, é um livro que merece ser respeitado, mas é apontar caminhos. Eu achei o livro sensacional também. Que ótimo. Gente, A gente vai falar sobre ele. Não, mas uma coisa é que eu não conhecia a escritora. Também não. Não conhecia a escritora, por causa da lista. E o título, sempre eu acho que o título faz toda a diferença. Esse título pra mim, só que agora eu vejo que o título é vida. Sim. Né? Ele faz é todo coerente, sentido, ele abraça o texto, né? Então, e quem que é essa Djamília? Então, né, ela é angolana, né, mas foi muito cedo para Portugal. Até parece ter uma coisa assim, parece que ela é mais portuguesa do que angolana, né? Eu acho que isso também é interessante, né? Porque se você parar pra pensar, ela é uma angolana que fez a sua vida em Portugal. Então ela também tem que passar por cima do fato de que ela está sendo feita e ela se construiu no espaço do colonizador, do opressor. Na terra do seu algoz, do seu algoz, né? Então o que acontece? Ela vai ter que ser capaz de superar talvez o ranço que ela tenha, o eventual raiva que ela tenha, porque afinal de contas é ali, nesse espaço do seu algoz, que ela fez a sua história, né? Então eu acho que também é uma ideia aqui interessante. O que eu acho mais legal desse livro é que ela é uma escritora negra, angolana, que ela teria todos os motivos do mundo, porque ela é a deusa do livro, ela é a dona do livro. Ela teria todos os motivos do mundo para transformar o Celestino num monstro e se vingar. Vou agora pegar todos os antepassados, tudo que gerações e gerações e gerações de negros sofreram, eu posso, como dona do livro, me vingar. E ela não faz isso. Ela não faz isso. Quer dizer, como você vai administrar, né, um passado colonial, um passado opressor, um passado tão terrível, né? Porque, afinal de contas, ela está nesse espaço. Ela se aproveitou desse espaço. Ela que vai falar de ancestralidade, se não me engano, o pai dela era português e a mãe angolana. Então, a ancestralidade dela também passa pelo povo luso. Sim. Tem também esse conflito, né, dentro da própria ancestralidade dela. Sou português ou sou angolana, né? Né? Eu tenho um compromisso com a África, com o sofrimento do povo africano, Exato. ou tenho um compromisso com o meu algoz? É complicado isso, né? Que é uma questão de identidade, né? Que é uma das temáticas do livro. Ninguém é um monolito moral. Ninguém é uma coisa só. Isso. Né? A gente tem que sair do maniqueísmo, Tem que né? parar com esse maniqueísmo, né? Nós somos pessoas pós-freudianas e a gente sabe disso. Ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mal. Com alguém... E nem eterno, né? Na sua bondade e na sua ruindade. Nós não somos, nós estamos, né? Nós estamos. Isso que a gente tem que lembrar sempre, né? A gente está em prosex. Ninguém é, nós estamos. Eu não sou professor, eu estou professor. Eu não fui e vai ser um dia que eu vou parar também. Tudo bem? Então nós não somos, nós estamos. Pra anotar, viu, no caderno de repertório. E assim, a gente, quando a galera pega a lista da FUVEST, acha que esse livro é uma literatura africana, né? E não, a gente vai falar de literatura portuguesa aqui, né? E como a gente conseguiria encaixar? Tem algum período literário? Será que a gente consegue colocar? A gente tem que pensar... Por conta dessa data dele, né? Se a gente for né, acho que lá no futuro, quando forem olhar para nossa época, né? Às vezes o jovem tem essa dificuldade. Como é que chama hoje, né? Todo aluno pergunta pra gente. Já teve a Idade Média, já teve a Idade da Pedra Lascada. Hoje é a pós-modernidade. Então eu diria que não é só um livro... Porque a palavra contemporânea não é muito legal, né? Porque lá no futuro, vamos estudar a história contemporânea, né? Não vai contemplar só a época deles, né? Hoje é o período pós-moderno. Então eu acho que é um livro pós-moderno. Né? E a pós-modernidade passa por ouvir várias vozes, ser um texto fragmentado, né? É um acúmulo de experiências. Então eu acho que é um livro pós-moderno. E deixa eu perguntar uma coisa, gente, pra vocês. Esse capitão, vamos começar, né? A gente tem, pode falar, ele tem 3 grandes personagens ou não no livro? Ou a gente coloca mais? Eu pensei no capitão, não, na minha humildade, pelo amor de Deus. Na menininha Holandesa. Na menininha holandesa e pra mim na morte. Sim. Ou não? Acho que o Jardim a também, negra né? também, Então, a negra pra mim é a morte. Sim. Pra mim ela é a morte. Ela é a morte. E o Jardim, o personagem também, os personagem. cravos, então 4 grandes. A casa é uma personagem. Então já tem 5. E aí, mas deixa eu perguntar uma coisa. A Djamília, quando ela... Por que esse capitão Celestino? Onde ele foi importante? Tem uma história do capitão pra ela ter colocado esse personagem aqui no livro. Ela queria
E aí, quem vai falar? Eu fico Ela diz que ela tem um livro de cabeceira do Raul Brandão e que ela... Os Pescadores. Os Pescadores. E ela leu esse livro infinitas vezes e uma passagem, que é até o que introduz o livro dela, chamou a atenção, porque conta brevemente, né, um capitão que fez atrocidades e agora vive de boa, né, na sua aposentadoria. E aí ela resolveu escrever a história desse cara. Então ela pega, aí já é uma coisa diferente, né, da obra dela, ela faz uma história para um personagem que existiu num outro autor. É um que a gente chama nas séries de crossover, Uhum. não é? A gente Exatamente. pega um personagem já existente e cria uma narrativa pra ele agora. O que ela achou interessante, né, que ele era um homem cruel, mas que tratava aquele jardim com mão de mulher, com uma delicadeza de mulher, né? Então eu vou voltar a dizer o que eu estava dizendo agora há pouco, né? Nenhum de nós somos um monolito, né? Com alguém, o Hitler foi legal. Com o sobrinho, tio Adolfo, né? Com o afilhado, Com o cachorro dele. com o afilhado Dindinho, né? E com alguém, o falecido e querido Papa Francisco pisou na bola. Deu um peido no elevador, fingiu que não era ele. Né? Papa Francisco, ele contava uma história, né? Entre nós católicos, há a tradição de se enterrar a pessoa com um terço na mão, né? Ele tinha um padre que era muito amigo dele e no enterro colocaram o terço que ele sempre usava. E ele roubou o terço. Ele assumiu isso. Ele foi ao velório e roubou, porque ele queria ter uma lembrança do amigo. Então, nenhum de nós é 100% bom e nenhum de nós é 100% mal. E aí eu achei legal a escolha do nome, Celestino, né? Celestino vem do céu. Vem do céu. E é um homem que é um homem crudelíssimo, do mar, né? né? E que é cruel, mas Que é cruel. Né? Que é do céu, é da terra, é do mar, é do bem, é do mal. Nenhum de nós somos uma coisa só, né? Que é a função da arte, nos lembrar isso, né? E esse capitão Celestino, ele é um traficante de escravizados, né? Ele Capitão trabalha, de navio de navio negreiro. E você ouve essa palavra navio negreiro, automaticamente você vai lá para Castro Alves, né? Que retratou muito bem lá em Navio Negreiro. E ele hoje tá curtindo essa sua aposentadoria, regressa a essa casa da família abandonada, que foi da mãe dele. E ele, para passar esse tempo, ele vai cultivar esse jardim que está ali na casa dele. Posso perguntar uma coisa? Pode. Eu sou aluna aqui do Lula. Eu sou aluna, levanto. E a figura do pai? O pai também, pelo que eu entendi, o pai também era um capitão. Também tinha saído de casa muito cedo, né? Saiu muito cedo, o pai... Faleceu, né? Ele não teve mais contato com o pai, né? E eu acho que interessante também, né? Meninas, desculpa atropelar um pouquinho, né? Tem aquele cômodo de mogno na casa, que parece uma coisa boa, mas é muito importante, né? Porque a madeira veio do Brasil, do Pará, lembra? Então tem um móvel que a mãe ia lá e acarinhava, tirava o pó com carinho, porque para ela era quase a presença do filho e do marido, porque é uma madeira que veio de outro lugar, que atravessou o mar. Tudo bem? Então essa madeira, ela vivenciou o que o marido e que o filho ausente estão, né, vivenciaram. Então O ela filho ia... ausente é o Celestino. É o Celestino, né? E o marido também tá ausente. Então ela passava com muito carinho a mão, tirava o pó. Então aquela presença daquele móvel na casa é para aquela mulher um conforto emocional. É um apoio emocional. É o bebê reborn dela. E essa Adoro casa essas como um todo associações. vai ser o apoio dele, né? Sim. Porque a hora que ele volta pra aposentadoria, ele não tem ninguém mais da família, ele não construiu família, a vizinhança tem medo dele, um receio e fica inventando histórias sobre o que ele pode ter feito. Ele é tipo o homem do saco que falava pra gente quando criança, Sim, né? exatamente. As mães, as avós falavam assim, não passa, você não vai comer? Eu vou levar você lá na casa do capitão, né? E aí a casa mesmo tem até uma certa personificação também, né? Porque também é o que sobrou de raízes dele, Sim. né? E é o que ele vai ter agora, de apoio. Né? E esse vazio da casa também, né, mostra um vazio de alma dele, né? Quer dizer, ele não construiu história com a família, ele não tem filhos, ele não, né? E aí que é interessante, mas ele é a raiz dele. Então ele voltou para um lugar em que as raízes estão invadindo a casa, né? Quando ele chega àquele jardim, ele tá tomando a casa, né? E aí eu acho interessante porque mesmo em terra, o mar tá presente. Porque o que aconteceu? Como ele tá muito perto da praia, a brisa do mar, a maresia, né? Acabou influenciando a casa, estragando algumas coisas da casa. Então ele tá na casa, na terra, mas ele não se desligou do mar. Eu acho que assim como o mar
corroeu de alguma forma o Celestino para que ele cometesse tantas atrocidades, o mar corroeu essa casa. Então existe, né, esse paralelo entre os dois. Então ele é queimado do sol, a casa tá queimada. Ele tem tatuagens, a casa tem as manchas brancas com umas figuras disformes, que são os cocôs de pomba, né? Então tem ali também esse reflexo, né? Lembra até quando o livro... A natureza do livro reflete o estado de espírito do personagem, né? Um pouco uma estratégia romântica, né? Isso, Sim. então tem esse também paralelo com a casa, né? Posso fazer outra pergunta? Pode. Por exemplo, quando eu leio o livro, é uma linguagem, você, aluno, vai ler o livro, você vai falar assim, é uma linguagem difícil, é um jeito difícil de ler o livro. Você tem que ler o livro, eu comecei a ler o livro, eu sou meio burrinha, eu comecei umas 4 vezes, ia, voltava, até que eu peguei. Mas tem hora que você fala assim, ele tá falando aqui. Será que será que ele tá sonhando? Será que aconteceu? Tá certo. Então, eu não acho assim impossível, não é que não seja acessível, né? É que tem alguns termos portugueses que a gente não usa, então a gente precisa ter um pouquinho de paciência, né? Mas eu acho que é a tal da prosa poética. Então não é uma lei. Poética. O seu primeiro erro, né? Desculpa se foi um erro, é ter lido rápido. Sim, quando um livro é prosa erro. poética, a gente tem que ter muita paciência. Porque tem construções metafóricas, né? Imagens, né? As palavras têm mais de um sentido, né? E o tom de personificação, né? Sim. As plantas olharem, perceberem, é uma personificação fantástica. Que se a gente tá com essa pressa, Não vem. a gente não associa a importância. É, porque vamos ser né? sinceros, um Tudo, bom aqui a leitor... personificação, eu escrevia tudo. Um bom leitor em 3 horas lê esse livro. Mas é uma leitura muito rápida. E a prosa poética, ela exige da gente uma atenção, né? Uma sensibilidade. Então eu acho que ela... que é pedir um leitor ativo. Né? Porque muitas vezes o leitor é passivo. Aqui você tem que participar do livro. Você tem que ter, né, a sua disponibilidade de alma para poder se sensibilizar com aquela história. Como o Celestino, né? Tentam se sensibilizar com as flores do jardim. Né? Mas acho que essa dificuldade que a Carla teve, que eu a princípio também tive, logo na primeira vez eu falei assim, até mandei uma foto pra Fernanda, eu falei, Fê, isso aqui são sonhos, são pensamentos, são lembranças, o que é isso? E eu acho que é uma dúvida que um leitor, né, comum, assim, que tá nesse nosso vestibulando, pode ter. Né? Eu acho que tem um pouco de fluxo de consciência, né? Parece que ele vai se soltando, né? Mas eu acho que a gente tem que lembrar sempre que um bom escritor, ele não se preocupa só com o conteúdo, com o que ele escreve, mas também a forma, né? Então a gente tem a forma, quando a obra é boa, a forma espelha, dialoga, né? Remete ao conteúdo. Se ele tá fragmentado, se ele tá, né, repensando a sua identidade, tá estilhaçado, a obra é estilhaçada. Por exemplo, aqueles capítulos que tem só frases soltas. É isso que eu queria perguntar também. Tem 2 ou 3 momentos que só tem frases aqui, soltas. ó. Sim, né? sim. Eu acho que isso aqui é um bom sinal de uma pessoa que está realmente em crise. A gente também não pode esquecer que ele está perdendo a lucidez aos poucos. Exato. Né? Então a gente está o narrador do livro está nos passando, através da forma que ele escreve, o que está acontecendo na mente do personagem. É um personagem que está fragmentado, que está estilhaçado, É uma mente que está perturbada. Que está mente perturbada, que está ficando, né, perdendo a sanidade. Então eu acho que tudo isso ajuda Então vamos o só dar um leitor. apanhado e um spoiler, assim, pro pessoal acompanhar? Então vamos lá, gente. A gente vai ter um narrador onisciente. A gente tá em Portugal, nessa casa da família, né? Tem bastante o fluxo de consciência. Esse Celestino, ele vai viver sozinho ali, cuidando das plantas, tentando até, de certa forma, domá-las ali, porque elas invadiram a casa, ele vai botar todo mundo no lugar, né? E ele não se arrepende de tudo que ele fez enquanto capitão de navio negreiro, né? Mas isso não significa que ele não esteja atormentado, que as coisas não venham à memória dele, que ele não se sinta incomodado com isso, Que não né? perturbe, né? Isso, ele precisa também conseguir lidar com todas essas memórias. E ele tá ali, tendo a certeza de que ele tá cultivando as flores do próprio funeral, né? Isso é dito várias vezes. E então ele tem essa presença da morte chegando, esse afastamento da sociedade, porque todo mundo tem medo dele. Então, o enredo não tem grandes surpresas. É isso. O Celestino cuidando do seu jardim e tudo mais, e ele não se arrepender. Então agora a gente vai adentrando as metáforas, produzindo as análises, para ajudar vocês. Mas eu acho que a gente pode ir isso na parte 2. O que vocês Eu acho. acham? Vamos pra uma parte 2, você Vamos, topa? você topa fazer a parte 2? Tem que ir embora. Quero só deixar só um spoilerzinho, né? O que eu acho interessante é que ele tem um lado bom. Ele dá amoras para as crianças, ele deixa um pratinho com guloseimas para essas crianças, né? E aparece lá que depois o pratinho tá O vazio. pratinho tá vazio, né? E aí o que é interessante, né? Chega uma hora que ele começa a entrar numa crise, porque essas crianças que ele viu tão pequenininhas começaram a crescer. Casaram,
Bem? E ele, então, ele vai ver todo mundo que ele ama morrer. Ele tá sumindo. Que é um pouco a crise de um vampiro, né? Um vampiro não tem alma, ele não tem alma. O vampiro, ele é um homem, é uma pessoa, é um ser muito complexo, né? Porque em que medida que é complexo? Porque ou ele tem que esperar e ver as pessoas que ele ama morrer, envelhecer, ou ele tem que passar a maldição pra frente. Bem, não. Então eu acho que o Celestino, ele traz nele uma angústia que é interessante, né? Que é isso, um estado de alma que é um vazio. Porque assim como as plantas são indiferentes a ele, provavelmente essa diferença das plantas é a indiferença que as pessoas, que suas vítimas viram no olho dele. Não é? Aqueles negros, por exemplo, desculpa, Gente, né? anota isso. Vamos lembrar uma história interessante, né? Uma das maiores atrocidades dele, ele teve uma revolta no navio que ele, né, estava comandando. E aí como é que ele fez para abafar essa revolta? Ele colocou os negros no porão do navio negreiro e começou a jogar cal lá dentro. Sacos e sacos de cal. E é tóxico aquilo, né? Então eles começam a morrer, né? Asfixiados. Até que agora tem um silêncio absoluto. Então eu fico imaginando esses negros olhando pra cima e vendo ele com prazer jogar esse cal. E a indiferença. Então eles não viram nele né, uma indiferença com a sua dor, com a sua morte, que é exatamente que as plantas. Não me interessa se quem tá me regando a mão é um assassino, se fez chuva bondade. Ou se é você que tá fazendo. O que eu quero é água. Né? Então eu acho que ele tá recebendo das plantas a mesma coisa que as suas vítimas receberam dele. E a até diferença. esse silêncio, né? Ele vive no silêncio, não tem essa troca, né? Até o estilo da escrita é por conta disso, existe um silêncio em torno dele, né? Então, o que ele tanto provocou, o que ele tanto plantou, agora ele colhe. Que é um silêncio que existe na sociedade portuguesa. É isso. Os portugueses, eles se acham que eles foram os melhores colonizadores. Vamos lá? O Congo belga, o rei da Bélgica, era um monstro, né? Os ingleses, no apartheid. Os portugueses, eles têm a sensação de que eles fizeram o luso-tropicalismo. Onde nós chegamos, a gente se integrou, a gente é legal. Bebê, eles só exploraram, né? Eles quiseram espalhar a civilização e eles espalharam a civilização. O projeto era espalhar a civilização, mas eles espalharam civilização. Mas os portugueses, para diminuir a sua culpa, não, a nossa colonização foi boa, a gente era bacana, a gente era legal. Então, esse silêncio das atrocidades portuguesas está representado nesse português. E até ele voltar para essa casa toda depredada é o olhar para esse Portugal que agora está em declínio. Que está depredado e fica bem caladinho diante de tudo que fez. E se os portugueses quiserem, vão ter que revisar a sua história e pegar a sua culpa. Porque os portugueses até hoje não têm culpa. Nosso ouro, que fizeram com os negros, para eles têm uma história bonita. Nossa, um país tão pequenininho. Fizeram um favor, né? Eles gostam de insistir só na parte boa. E eles negam a parte, tem um silêncio na parte negativa. E os portugueses vão ter que enfrentar isso. Então, gente, ó, já domingo que vem você volta às 2 horas aqui com a gente. Parte 2. Pra curtir, comentar. Estamos esperando você, hein? Estamos esperando você, isso. Curtir, comentar. Compartilhar e se inscrever. E apertar o sininho. Tem muita coisa boa. Tchau. Siga o Miller no Instagram. Tchau, um beijo. Você assistiu Pode Cá, com Carla Fernandes, Fernanda Davi e Natália Zag. Pode cá! Claro que pode.